Papo com o Anjo. Olá, bem-vindo ao podcast Papo com o Anjo, esse podcast aqui na Jovem Pan, toda segunda-feira, um episódio novo e sempre com um papo muito descontraído, trazendo informações, trazendo negócios, trazendo oportunidades, trazendo pessoas que efetivamente ajudam no seu negócio, no seu dia a dia, para esse papo comigo, que é o Anjo Investidor. E hoje eu trouxe um grande empresário brasileiro, um cara que mostrou como faz e como funciona tudo. Tem um conglomerado de empresas, de negócios, mas começou em 2010 numa empresa que todos vocês já ouviram falar, chamada Smart Fit. Diogo Corona, bem-vindo ao Papo com o Anjo. Muito obrigado, boa tarde, João, tudo bom? Tudo bom a quem está assistindo a gente? Muito bacana. Me conta essa história, você está desde o começo da Smart Fit, e aí fala um pouco dessa história, da sua trajetória, que você é um cara novo, você tem 32 anos e aí já construiu esse império. Gente, são mais de 800 lojas pelo mundo em 11 países. A Smart Fit é um case incrível e um orgulho brasileiro. Bom, a minha história começa, enfim, eu tenho 32 anos, né? Me formei com 21 anos e eu tinha uma decisão a tomar, trabalhar em uma empresa que já existia da minha família, com um projeto novo que a gente estava desenhando na época, que era Smart Fit, ou trabalhar no mercado. E eu mercado em que seria? No mercado, trabalhar para outra empresa. No caso era banco. Mas você é um cara que se formou em quê? Economia? Administração. Administração. Eu fiz INSPER, faculdade aqui de São Paulo, e aí eu cheguei a trabalhar um ano, na verdade, num banco, e aí na hora que eu tive que decidi me arriscar num projeto que na verdade não existia, assim. Por exemplo, a primeira interação que eu tive com o projeto foi desenhar o logo da Smart Fit. Você está desde o logo. Desenhei o logo com 20 anos de idade e foi a primeira interação que eu tive. Aí eu entrei no grupo para aprender a área de expansão, que no final a gente estava validando um modelo de negócio para depois expandir. E a gente teve uma captação de um fundo lá no começo, que deu gás para a gente expandir o projeto. Mas vocês chegaram a fazer, pelo menos é importante dizer isso, vocês chegaram a validar, vocês chegaram a fazer uma Smart Fit antes do fundo, ou vocês levaram um projeto PowerPoint no Pátria, eu acho que foi o Pátria, se eu não me engano, e aí o Pátria foi lá e, investiu. Ou vocês validaram 1, 2, 3, 10 lojas, depois dessa validação é que vocês foram captar investimento. E a pergunta é importante porque quem nos assiste, nos ouve, tem essa dúvida também, qual é o momento exato de buscar investimento? No nosso caso, a gente validou algumas lojas. Então, a primeira foi baseada no modelo americano, mas... De low cost, né? De low cost, que era Planet Fitness é o nome, e hoje é a maior do mundo. Então, a gente olhou para aquele conceito e falou, vamos testar no Brasil. Mercado diferente, um conceito validado lá, precisava testar se funcionaria aqui. Pegamos uma academia quebrada na época lá para... Lá onde? Em São Paulo? Era em São Paulo, no Morumbi. E aí diminuiria o investimento e o risco também diminuiria. E foi um sucesso, assim, no primeiro mês. Com a mensalidade o quê? De R$40? A gente perguntou muito, como referência lá fora, como que você chegava no preço. Porque lá, se eu não me engano, era $12, $15. Era $10. $10. $9,90. Como fazer uma mensalidade de R$40 no Brasil, né? Na verdade, a resposta não tinha um cálculo que você chegasse a isso. Então, não existia uma conta matemática que falaria para o seu preço. O preço era uma nota de 50. Basicamente isso. Quanto que é? 49. Por quê? Porque é uma nota de 50, sei lá. Simples assim, uma nota de 50, me dá aí, tá tudo certo. E aí vamos testar, assim, primeiro era testar, porque tudo depende da receita, né? Que é a quantidade de alunos vezes o preço que você cobra. Eu não sabia quantos alunos iam ter. Então, mas você sabia quanto precisava de custo de caixa, sabia quanto você ia precisar de caixa para tocar a operação. Sabia. E aí você fez a conta dos 50 ao contrário para descobrir a quantidade de alunos que você precisava. Mas como eu não sabia os 50, a curva de demanda e preço a gente não tinha. Então não sabia se 50 ia trazer 4 mil ou se trazer 2 mil. Então, e cabia quantos efetivamente naquela academia? A gente achava que cabia muito menos do que cabia. Aquela academia era bem grande, cabia uns 5 mil, assim. E a gente não sabia. Então... E aí, quando vocês abriram, vocês tiveram quantos? Putz, a gente, na verdade... Vocês bateram os 5 mil? A gente vendeu 400 no primeiro mês, algo que nunca tinha acontecido com a gente, assim, a gente não imaginava. E nesse mesmo momento, a gente testou em 4 cidades diferentes, meio que no mesmo momento. Assim, a abertura foi diferente por causa de obra, mas foi um teste que em todos os lugares foram muito bem sucedidos e
E aí o fundo começou a acompanhar e falou, puta... Esse é um modelo que pode ser escalável, né? Pode ser replicável, na verdade. E a decisão do fundo é assim, qual momento você entra? Você espera mais segurança com o preço maior ou você arrisca mais com o preço Isso é uma grande dúvida que todos nós temos, todo empreendedor tem, viu, Diogo? Que momento exato de captar investimento e buscar investimento? E eu digo sempre que o melhor momento de buscar investimento é quando você não precisa da grana. É isso. Você está validado, está estruturado, você pode ir sozinho, mas assim, cara, eu vou muito mais rápido se eu for acompanhado, se eu for com muita grana, escutando a conversa. Você pode negociar melhor, então você está nessa situação. É verdade. Mas no final é sempre um risco-retorno, né? Você quer ter um retorno muito alto, você vai arriscar. Então você vai pegar no momento seed de uma empresa, por exemplo. Que é o meu caso. Você pega um seed, é um risco enorme, mas um valuation mais baixo. Muito mais baixo. Ou você pega uma empresa estruturada com retorno bem menor, um risco bem menor. Bem mais controlado. Risco-retorno. Então, e foi o que aconteceu com vocês. Com a gente. Eu acho que não tem resposta certa para essa questão. Eu acho que é apetite de risco e situação pessoal da pessoa e a tese do fundo também. Então, cada fundo tem sua tese de risco-retorno e a pessoa também pode ter um apetite diferente uma da outra. E não tem resposta certa. Você vê pessoas investindo em seed ou investindo em empresas já maduras. Então, tem vários casos. Várias teses. No caso, vocês estavam já maduros um pouco, já tinham experiência com isso, track record, e aí fizeram uma validação em 4 lojas ou 5 e viu que funciona, e aí aceitaram o investimento e o negócio explodiu. Validamos o modelo, precisava de caixa para expandir, assim. E aí a história foi que a gente começou a expandir. Em 2011 teve oportunidade no México, fizemos outros países. O modelo se provou também no México, Colômbia. Cada país tem uma história, né? Eu não vou falar assim, se eu ficar explicando não dá. Mas é importante para quem tá aqui nos assistindo e nos ouvindo, que momento foi que vocês entenderam que o modelo de negócio era franquia? Assim, qual foi o gatilho que vocês... agora eu vou para franquia porque eu vou muito mais rápido com o modelo de franquia. Porque Smart Fit é o modelo de franquia ou não é? Não é. Ah, não é? Não é. A impressão que... da franquia. A impressão que passa é que a expansão foi via franquia e não é. É interessante isso, hein? É que assim, pro consumidor final é indiferente. E não sempre deveria ser indiferente, né? Para ele está numa Smart Fit, tanto faz se é franquia ou própria. Claro, né? ele está usando o serviço, ele está gostando. Né? Então, eu acho que muita gente acha que é franquia, né? Talvez pela velocidade de expansão. Exato. Não sei exatamente por quê. Eu achei que era franquia. Eu achava que era. Eu me considero um cara entendido, que participa do movimento de negócios do brasileiro e, no entanto, achava e não é, né? Tem 20%. Então, ou seja, o que você faz? Em cada lugar você entra de sócio com um parceiro local? Não, a gente... no começo, sim, mas chegou um momento que a gente decidiu trazer tudo para uma mesma holding, então hoje não tem isso. Então é próprio? Hoje é próprio, ou você tem um grupo de próprio ou grupo de franquia. E, em linhas gerais, franquia onde a gente franquia é questão operacional. Tá. É uma cidade muito distante de qualquer outra, provavelmente ela é franquia. Entendi. Então, operacionalmente, você tem um trabalho para ter quase equipe. Mas é mais por isso, assim. Certo. E aí, qual é o limite disso? Porque 800 lojas em 11 países, qual é o limite disso? Eu não sei responder. There is no limit. Não, na verdade, toda a estimativa que a gente fez, a gente errou. A gente chegou. Eu acho que não existe apetite de novos fundos de investimento, de rodadas posteriores? A gente fez uma rodada, a gente acabou de fazer uma rodada, né, no final do ano passado, só que como é um business que consome CAPEX, se investe na loja... Exato. Ele sempre precisa de mais para expandir. Então, exatamente. A gente teve uma rodada. A gente teve rodadas. Vocês tiveram algumas rodadas. Algumas rodadas. Então, é um modelo de crescimento e não de pagar dividendo nesse momento, né? Claro. Que a gente está crescendo. Então, sempre tem rodadas. Tivemos uma no final do ano passado e nada impede de ter uma outra. Claro. Enfim. E, obviamente, vocês já pensaram em IPO? Já pensamos, sempre está na mesa, né? Pelo tamanho, pelos fundos que estão lá faz um tempo. Só que você tem que ponderar, né? Tem que ponderar várias questões. Quando você vai fazer um private placement, com captação privada ou IPO. Então, você tem que ponderar valuation, burocracias que você vai ter com fazer o IPO. Claro, não é barato. Um monte de coisa, assim, relatório, obrigações legais. O que eu digo para essas empresas que estão chegando perto do tamanho de fazer um IPO é que ela tem que pensar nisso, não necessariamente fazer isso, né?
Tem que Sim. se estruturar, se organizar, ir no caminho, né? De estar sempre buscando entender como funciona, para aproveitar um time. De repente a janela abre e você vai e faz a oferta pública, né? É uma se for o história caso. que você tem que contar, né? Você não... Mas vocês têm história, né? Vocês têm história. Mas a história que você vai contando, a história assim, vou fazer tal e faz, vou fazer tal e faz. Daí você vai criando um relacionamento. Porque de repente, assim, se hoje a gente falar que vai crescer 40% no próximo ano, deveriam aceitar uma tese dessa, porque a gente já vem tendo relacionamentos e falando, vou fazer, faz, vou fazer, faz. E não do nada chega para um banco que você nunca falou e fala, gente, vou fazer isso. Vem acumulando resultados, vem provando o resultado e vai acontecendo, e por isso as rodadas estão acontecendo, na verdade, né? Exatamente. Diogo, recentemente, assim, nos últimos 3 anos, a gente vem... Eu que participo do mundo das startups, eu vejo várias startups crescendo, várias startups com valuation incríveis, né? E, inclusive, startups também que resolvem problema desse setor que você atua. Né? A gente teve aqui, recentemente, a gente viu o que aconteceu com a Gympass, né? E eu soube que vocês estão olhando também para isso, estão desenvolvendo soluções para esse setor. Você pode falar um pouco sobre isso? O que vocês estão preparando aí? Tem alguma spoiler que você pode dar aqui para a galera? Tem bastante coisa que a gente pode falar do assunto, na verdade. Assim, dentro das minhas atribuições na empresa, eu sou COO do grupo de operações e debaixo do meu guarda-chuva também está a área de expansão, mas a gente criou uma startup dentro da empresa que compete diretamente com o Gympass, faz o mesmo serviço que eles, chama TotalPass. TotalPass. E eu entrei nesse projeto em agosto do ano passado, faz 6 meses. Vocês começaram do zero ou incorporaram uma startup? Ela era uma área corporativa nossa, então existia... Existia o serviço corporativo? Base, sim, mas não era uma spin-off. Não é spin-off ainda, né? Não era uma spin-off Hoje na época. Hoje é. Mas para spin-offar demorou um tempo. Então eu cheguei faz 6 meses, já spin-offei, tinha uma base de alunos ali. Hoje a gente cresceu 5 vezes, tinha 15 pessoas nessa área. Hoje tem 60. Eu transferi de escritório, porque basicamente assim, eu via que a única solução para essa spin-off era a gente desvincular de todos os processos da empresa grande. Porque a empresa grande, assim, ela vai crescendo e em algum momento ela cria processos para redução de custo. Ingessa, né? Ingessa, mas em termos de eficiência, você pega um jurídico que atende tudo, você pega um TI que atende tudo. Para quê? Para otimizar custo. E a necessidade de uma startup não é custo, é velocidade. E muitas vezes eles são contraditórios. Então, E os custos são baixos também, muitas vezes. Mas basicamente, em algum momento, a gente olha mais faturamento do que custo. Você vê as startups, elas não se preocupam muito com... Eles olham se o crescimento do faturamento está vindo ou não. Depende do que foi setado na expectativa inicial, né? Sim. Se foi setado um burn rate X por 2 anos, isso vai acontecer porque tem que queimar caixa mesmo para chegar no objetivo de faturamento. Se não foi setado... Esse é o problema, né? Muitas vezes, que aí você espera uma receita, espera um break-even, não vem, e aí existe esse descasamento de interesses entre investidores e empreendedores, né? Eu vejo muito isso acontecendo. Mas no caso de vocês setaram uma expectativa no spin-off para um X período que vocês estão levando isso acelerando. E a gente separa muito porque a lógica de avaliação da Smart é por resultado, linha final, lucro e EBITDA. E a dessa empresa é outra lógica, é faturamento. Então, assim, ela pode dar 0 a 0, mas ela tem que crescer o faturamento porque a prioridade dela é crescer e não reduzir custo. Entendi. A Smart é processo que reduz um custo. Então, são lógicas totalmente diferentes. E o crescimento de uma startup é exponencial, né, cara? É um crescimento impressionante. Para quem não sabe, o que faz a TotalPass... eu vou me arriscar aqui a falar para você, mas basicamente você tem uma assinatura em uma academia, perto da sua casa. Com o TotalPass você tem a mesma assinatura, só que você usa uma rede de academias credenciadas pela TotalPass, que no caso devem ser a princípio as academias Smart Fit. Ela, do grupo Smart Fit, tem a Biorritmo também, tem os estúdios, que é Race Bootcamp. Ou seja, tem mais do que várias marcas que estão associadas a TotalPass, onde você, com essa mesma mensalidade, você usa em qualquer lugar. Tem uma rede de Pilates, que não é do nosso grupo, tem 70 unidades, é a maior do Brasil, chama Pur Pilates, está dentro. Estamos credenciando alguns crossfits. Então,
Ele é um agregador, na verdade, de maneira bem simples, assim, é um Booking.com. Então, ele junta o Booking.com junta vários hotéis numa mesma plataforma, a gente junta várias academias numa mesma plataforma. Mas o cliente, o consumidor, para ele entender, ele só paga uma vez. Ele só paga uma mensalidade. Assim, deixa eu fazer uma referência, acho que mais direta. Direta. É um plano de saúde. Ok. Você paga mensalmente. E aí você tem acesso a... Uma rede de hospitais e de clínicas. Rede de hospitais, e aí o plano de saúde vai pagar para o hospital e de acordo com a utilização. O nosso caso é similar. Similar. Então, o cara paga uma mensalidade, as academias recebem por visita. Então, a referência de plano de saúde é muito parecida. Então, ok, as academias recebem por visita, então para elas é interessante, já que ela continua com o plano dela normal e ela tem mais um plano adicional, que são essas visitas que são feitas através da Total Pass. Que é corporativo, então é B2B. Ah, só B2B? É B2B. O Total Pass é B2B? O Gympass e o Total Pass os dois são B2B. São modelos de negócio B2B. Você fecha com a empresa, muitas vezes tem subsídio, dinheiro novo no mercado. Que isso acaba fazendo muito sentido. Ter o dinheiro novo no mercado, consciência das empresas de que isso é importante para os funcionários. Então, tem dinheiro novo no mercado, faz sentido e junta as academias na plataforma. Só que isso só é bom quando você tem concorrência de agregadores. Vou dar um exemplo. Se só tivesse um plano de saúde no Brasil inteiro, seria ruim para os hotéis. Certo. Questão de negociação e poder de barganha. E pode depender de um. Como tem mais de um, isso fica saudável para a academia. Então, as academias deveriam entrar nos agregadores, sim, porque tem uma fatia de mercado, as empresas estão pagando e têm interesse nisso. Só que as academias, para ser bom para elas têm que ter mais de um agregador. 2, 3, entrou o ClassPass aí. Pode ser quantos quiser, entendeu? Enfim. Para elas seria bom, porque aí a pode concorrência negociar. é muito boa, né, cara? Porque ela te gera vários gatilhos, né? Em todos os sentidos. A concorrência é muito bom, até, inclusive, principalmente para o consumidor. Sim. Né? Que ele pode comparar, ele pode ver outras coisas, se bem que são serviços aparentemente similares em muitos aspectos, né? Eu acho que assim, para o consumidor final é a base de academias que vai ter, que pode ser diferente de um agregador para o outro, e a experiência tecnológica. Tá bom. Se é o quê, como funciona para o Totem, o aplicativo em si, né? De alguma das perguntas que eu sempre recebo, a gente tem um canal na Jovem Pan chamado Anjo Explica, que a gente sempre está respondendo perguntas dos ouvintes sobre tecnologia, negócios, investimentos, startups, empreendedorismo. Uma das perguntas que eu mais respondo, João, por que a tua tese de investimento é B2B ou B2B2C? E você vem falando aqui, você vem mostrando, e eu queria entender, se você falando do modelo B2B seu, eu queria entender por que você não abre para o B2C, ou se vocês pensam em fazer isso, ou qual foi a estratégia de não abrir para o B2C? Eu acho que assim, eu não vou dizer que a gente não vai abrir para o B2C. Eu vou dizer que assim, a iniciativa começou em agosto, a gente está em 2 países, Brasil e México com ela, e a gente está abrindo em mais 3 países em questão de em mais 2 meses. Então, em 8, 9 meses a gente vai ter em 5 países. Então, por questão de priorização, a gente entrou primeiro B2B, e eu acho que faz mais sentido também porque tem dinheiro de fora no mercado. Então, se eu pegar o B2C, assim, é o mesmo dinheiro das pessoas querendo fazer academia. O B2B tem o dinheiro das pessoas mais o dinheiro da empresa, quando tem subsídio. E hoje em dia as empresas estão com interesse em fazer isso. As empresas têm essa conscientização cada vez mais para reter talento. E de alguma forma você também agrega a academia e não compete nesse aspecto também? Eu acho que tem menos competição, né? Menos Porque, competição. assim, menos competição. Se eu pegar o B2C, é o meu consumidor. É o dia a dia. É o teu consumidor que já vai naquela academia. Então, está trazendo ele para cá, que na verdade você está dividindo o mercado. Então, é uma estratégia comercial, uma estratégia também política, né? No sentido de crescer o mercado e não dividir o mercado. A gente não tem planos de fazer um agregador B2C. Não tem planos nenhum no curto prazo. Assim. Temos no B2B. Sobre rodada de investimento, a Total Pass já fez alguma? A Total Pass ela não fez, porque como ela faz parte do grupo, é muito difícil... Ela não é uma... Foi uma spin-off, ela é um novo negócio, uma nova empresa, né? É uma nova empresa, existe discussão nesse sentido. Certo. Até agora não fizemos nada, porque não é um negócio tão simples, né? Porque ela é uma spin-off, mas você tem vão ter investidores diferentes de um para o outro, e aí ela tem uma base de academias que pode criar um conflito de interesse. Entendi. Do investidor para o outro. Hoje é o mesmo, então todos os interesses estão alinhados. Mas você tem private equity e tem acionistas, né? Você não tem venture capital ainda dentro do processo. Imagine se eu tiver um investidor que é só do Total Pass. A negociação de repasse que o Total Pass faz para a Smart, os sócios são diferentes.
Então, você tem, nessa negociação, você pode ter algum tipo de conflito. Para mim... Resolvível. É resolvível, porque para mim é uma prestação de serviço, né? Na verdade, pode ser tratado, se fosse independente, podia ser tratado como uma prestação de serviço como qualquer outra. A Smart Int seria um cliente da TotalPass. Mas eu falo isso justamente porque quem está nos assistindo e nos ouvindo torce aqui pelo Anjo, e o Anjo, de alguma forma, tem interesse em conhecer e aprofundar. Não sei se tem um cheque do teu tamanho, mas quem sabe, né? Mas a gente... Quem sabe você faz uma redução de valuation para minha entrada. A gente nem tem a menor ideia do valuation. A gente tem conversado sobre isso, sim, pelo tema que eu conversei da startup ser avaliada mais, o pessoal está preocupado mais em faturamento e outro em EBITDA. Então, se você for na lógica de EBITDA, a empresa vale praticamente zero. E a gente sabe que não é verdade. No Venture Capital a lógica é outra. A lógica é outra e a gente acredita muito nisso. Só que tudo tem que ter um racional, tem que fazer sentido, né? Porque tem empreendedor, geralmente, o que ele faz, né, Diogo? Ele aumenta faturamento projetado e diminui despesa, quando que, na verdade, é o contrário que acontece no dia a dia, na prática. A despesa é maior do que ele projetou e a receita às vezes é menor, né? Então isso acontece. Então tem que ter muito pé no chão, tem que ter racional, tem que ter track record. A gente diz que nesse estágio que a gente investe é um estágio do empreendedor. Quem que está tocando esse projeto? Quem que está fazendo isso acontecer, né? Porque o papel cabe tudo. Então, o cara que entrega, que vai entregar aquilo, o time que está tocando, que é fundamental. E falando de time, quantas pessoas, quer dizer, quem que é o head? Você é o head da TotalPass, mas quem mais está com você nisso? Então, tem 60 pessoas no Brasil. Tá. E fora o México. O México a gente vai ter quase 30 pessoas daqui a uns 30 dias deve ter 30 pessoas na operação lá, e estão estruturando os outros países também. Então, tem bastante gente. Assim, eu trouxe pouca gente da empresa, diria que trouxe 8 pessoas da empresa mãe, da Smart. O resto, pessoas novas de mercado. Porque é uma lógica diferente, né? Tá. A expertise da Smart, a expertise que eu estava acostumado a fazer é montar academia. Montar academia significa, além dos processos operacionais que você tem, achar a esquina certa. Porque no nosso negócio, assim, errou a esquina, não é varejo, mano. Errou a esquina, não tem perdão. Então você tem que estar na esquina certa. Isso aí. Num país que não foi muito fácil os últimos anos para o varejo, né? Eu digo que quem empreende no Brasil, empreende em qualquer lugar do mundo, né, velho? Então... Eu acho que, assim, a expectativa que a gente tem é que melhore um pouco, mas se você for ver o crescimento dos varejos nos últimos anos, não foi muito bom, não. E como investidor? E como anjo, você já teve alguma experiência? Você já brincou nessa área? Já. Eu tenho algumas empresas que eu invisto, assim, já investi em algumas empresas em estágio de anjo e de seed. Tá. E o que aconteceu? Em quanto tempo faz? Quantas foram? Eu investi em 2 já. Quanto tempo atrás? Eu investi faz 1 ano e meio. 1 ano e meio. 1 ano e meio. Uma nas faz duas. Menos de 1 ano, outra faz 1 ano e meio. Então, E como é que está sendo a experiência de ser um anjo? A experiência é que você investe na pessoa. Sim. Você aposta no cavalo lá. Então, porque assim, a tese ela pode estar errada, mas se a pessoa souber se reinventar, ela vai arrumar o negócio. Os negócios podem mudar, a pessoa não, né? É isso, assim. Então, várias empresas, você vê que começa com uma tese, o cara descobre outra coisa, ele muda a tese, mas ele tem que ser capaz de mudar. Então, e esses negócios são de qual área? Eu tenho faz análise de research independente, tá, né? Como se fosse uma Empíricos, ou essas empresas Levante, essas empresas que fazem relatório. E a outra é de cursos especializados, com pessoas famosas. Então, cursos? Curso online com pessoas famosas. Então, a gente tem... chama Curseria. Curseria. Tá. Curseria. E a outra empresa, qual é o nome? Levante. A Levante e a Curseria, você entrou como anjo? Eu entrei como anjo em uma e seed no outro. Tá, mas elas já estavam operando, tem a operação dela independente, você é o anjo mesmo lá, né? Você participa do conselho e tal? Participa nas duas, e na Levante foi seed mesmo, ela nem existia. Tá. Então foi Não, então, porque na minha lógica é anjo, pré-seed, seed, série A, então B. Ao contrário, o anjo é antes. Eu fui anjo na Levante, tá, que ela não existia. Ok. E a outra eu fui... Você já foi seed ou pré-seed, depende do tamanho do cheque e do valor. Então, assim, e o nível de risco é bem diferente, né?
que é o que a Bom, gente está eu digo, viu, Diogo, eu digo que para você ter um equilíbrio da sua carteira em relação a startups, você precisa investir em 10 empresas. Né? No mínimo 10 para você ter aí nos anos seguintes um equilíbrio que algumas vão dar certo, outras vão dar errado e você vai levando, né? Então, eu convido você a investir em mais 8. Eu tenho procurado algumas empresas. Tá certo. Olha aí, tem procurado empresa. O seu LinkedIn, qual é o seu Instagram? Diogo Corona. Diogo isso? Corona, meu Diogo Instagram. Corona. Amanhã, siga ele, urgente, que o Diogo Corona está buscando startup para investimento. Tem que procurar, tem que estar atento no mercado, né? Tem muita coisa surgindo, eu acho que o Brasil ainda vai ter uma leva grande de startups que vão crescer e vão ter relevância, né? Então você tem que estar de olho no que está acontecendo. Tem muita empresa vindo. É muita empresa vindo, tem muita oportunidade. Eu digo que os empreendedores estão melhor preparados. A gente saiu eu trouxe aqui o Rigonati, o Edson Rigonati, que é brother e da Estela Investimento. Ele disse, pô, João, a gente está já no campeonato mundial, já está disputando grandes campeonatos. Não estamos mais disputando o regional. Então, de fato é verdade, porque cada vez mais a gente está investindo em bons negócios. A gente tem na Bossa Nova, é o nome da nossa empresa, a gente tem 580 investimentos, tudo em pré-seed. Lógico que a gente tem também um grupo de co-investidores, né, apoiadores junto com a gente. Mas o que a gente está vendo, a qualidade é muito melhor do que era há bem pouco tempo atrás. Então, isso ajuda você a aumentar o seu risco, distribuir melhor a sua carteira de investimento e investir em mais negócio. Então, você que está aí, procure o Diogo Corona, que ele vai investir no seu projeto. Mas, assim, falando sério, o cara, para te encantar, o que ele precisa te mostrar? Eu preciso entender a tese. A tese de quem? Dele? Eu preciso entender a tese. Assim, coisas que eu não tenho nenhuma familiaridade com o assunto, okay. Eu fico com medo, eu saio Então fora. A sua tese, tem que ter fit com a sua tese. Tem alguns negócios que já me apresentaram, assim, você, que eu não consigo B2C, entender, por exemplo? B2C ou um negócio muito exótico para mim, disruptivo e tal, muito moderno, muito novo, você olha com cuidado. Sei lá, biotecnologia, negócio que vai salvar a cura do... Eu não sei, para mim okay. Eu sou... Mas um varejão lá, você já olha. Uma tese que eu consigo entender melhor, é o varejo, eu consigo entender mais fácil, eu prefiro entrar nessas, assim. Quando começa um negócio muito louco, assim, eu pessoalmente, eu acho que não E você acredita naquelas ferramentas de performance de academia, por exemplo, para performar o atleta, o aluno, para ele fazer sozinho, do it yourself e tal? Você acredita naquilo? Então, teve algum momento, na verdade foi em 2014, se não me engano, a gente começou esse movimento de app, né? App de treino, app para tudo, né? App para tudo, né? Então, e app de treino também, né? Então a gente começou a ficar assustado, né? Com aquela tese, ninguém vai mais para academia, nego vai ficar em casa. Vai ficar em casa, abdominal em casa. Morremos, aquela história, né? E que eu acho que é uma das qualidades nossas, né? A qualidade nossa é assim, a gente está se reinventando sempre, a gente respeita o adversário ou a ameaça. Por menor que ela seja, eu não posso também ser prepotente. Eu vou olhar para todo mundo e levar a sério, né? E a gente contratou uma antropóloga. A gente falou assim, eu não sei quem vai me responder se esse app vai... Qual a força desses apps, né, que estão vindo, né? Especificamente um da Alemanha, chama Freeletics. Então, eu acho que é o maior de treino que tem. Ele estava vindo aí, falou, o que vai acontecer? Não sei. Chama uma antropóloga e ela vai fazer um estudo antropológico de comportamento, de sei lá o quê, para falar se as pessoas vão abandonar a academia de vez e nunca mais vão, ou se isso aí pega uma parcela e está tudo certo. Resumidamente, ela falou que pega uma parcela e está tudo certo, e isso faz, acho que mais de 5 anos, deve fazer uns 7 anos. Até e continua a parcelinha. Continua a parcelinha, até hoje ela tinha razão. Ok, senhoras e senhores, conversei aqui um papo bem legal, bem interessante, cheio de informação sobre negócios, investimento, também startups, por que não? Porque estamos diante de um empresário, mas de um investidor de startups. Diogo Corona, da Total Pass e também da Smart Fit, que vocês todos conhecem e muitos de vocês usam. Então, Diogo, obrigado. Muito bacana ter você aqui no Papo com Anjo, aqui na Jovem Pan. Deixa o teu recado final aí para o empresário, para o empreendedor que está nos assistindo. Que motivo você... O que você pode dizer para eles, para que eles toquem um projeto, vá para frente, mesmo diante de toda a diversidade, mesmo diante de toda a burocracia brasileira e todas as barreiras que nós temos como empresário no Brasil? Bom, primeiro, muito obrigado, João, pela participação. Meu recado é que eu acho que todo mundo tem que ponderar a situação antes de arriscar. Eu sou bem otimista com o Brasil, acho que vai crescer muito, tem muito potencial para muita gente fazer história, mudar essa realidade, mas no final também tem que
ter um planinho B ali, que senão as pessoas podem sofrer um pouco. É difícil. Se fosse fácil, todo mundo fazia. Eu digo que nós estamos mais para cabras da montanha do que para unicórnio. A cabra da montanha, não sei se você sabe, é aquela cabra que sobe uma parede de 90 graus para lamber o sal lá em cima. Então ela tem que se adaptar para chegar, para tentar, para se alimentar. E o unicórnio é aquele sonho que todo mundo quer ser uma empresa de $1 bilhão. Então antes de ser unicórnio, você precisa ser uma cabra da montanha. Conversei aqui com o Diogo Corona. Muito obrigado e até o próximo episódio do Papo com o Anjo. Papo com o Anjo.